O livro logo após 2 Coríntios é Gálatas. Gálatas, capítulo de número 1 e o versículo 1 a seguir, vamos estar lendo até o verso de número 10. Para nós entendermos o texto da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Gálatas, capítulo de número 1 e o versículo de número também 1. Você que encontrou pode dizer amém. Gálatas é após a segunda carta de Paulo aos Coríntios, vem o livro de Gálatas. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que... Deixa eu pegar aqui o folhetim para mim poder acompanhar aqui, que fica mais prático para mim, que eu vou descendo as linhas para baixo, eu consigo ler sem me perder. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, o que ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas de Gálatas, que a graça, a paz estejam com todos vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para que nos livrasse deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a que seja a glória para todo o sempre. Amém. Versículo de número 6 diz assim: Estou muito surpreso em que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbados vocês e alguns que estão perturbando vocês e que pervertem o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, os homens, ou um anjo vindo dos céus, pregue a vocês o evangelho diferente daquele que todos pregando, que esse seja anátema. Como já disse, agora rejeito se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já recebemos, e que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora falar? Por acaso eu procuro agora a favor de pessoas ou a favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas, ou ainda estivesse procurando agradar, ainda que estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu estava olhando para essa palavra e eu encontrei aqui um grande desejo de aprender um pouco desta palavra. Aqui nós olhamos que Paulo escreve a carta e ele chegou
os seus irmãos, o povo, porque Paulo era um apóstolo de Cristo. Ele chegou no primeiro capítulo dando uma saudação à igreja de Gálatas. Louvado seja o nome do Senhor. E depois dessa pequena saudação, a partir do versículo de número 6, ele começa a nos relatar o que nós vivemos nos dias de hoje. Paulo, lá no passado, ele foi chamado. Paulo foi um homem muito perverso, um homem muito usado nas mãos do inimigo. Quando ele não era Paulo, ele se chamava Saulo. Saulo era um cobrador de imposto, um homem injusto. Se você não viu direito, Saulo era um homem injusto, um homem que vivia cobrando os impostos, vivia perseguindo o povo de Deus. Só que Deus tinha um chamado na vida de Paulo. E agora Paulo teve um encontro com Deus. Nós não queremos aqui falar da trajetória de Saulo quando foi transformado em Paulo. E nem da vida de Paulo também quando ele esteve na prisão com Silas. Não é esta a mensagem nesta noite. Se nós formos falar da vida de Paulo, nós encontramos muitas maneiras de falar, de nós pregar sobre a vida de Paulo. Mas nesta noite eu quero voltar aqui para uma mensagem que Paulo foi levar à igreja de Gálatas. Uma mensagem que a qual hoje nós vivemos, a vivenciamos todos os dias na nossa vida. Uma mensagem que já naquela época já havia alguns que estavam fazendo as coisas da maneira desenfreada. E Paulo, ele chegou e disse: olha, eu vim aqui para fazer a vontade de Cristo, porque nós somos chamados por Cristo Jesus. Quando nós somos chamados por Cristo Jesus, nós temos uma preocupação. Eu, como chamado de Cristo, eu tenho uma preocupação que é agradar a Cristo Jesus. Nós temos que se preocupar em agradar a Deus, porque a Bíblia nos relata que só vamos conseguir chegar a Deus se nós realmente agradarmos a Deus. Tem muita gente que acha que vai chegar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, que vai chegar a Deus, que Deus só quer o coração, que só Deus não. A Bíblia ela fala para nós que nós temos que se santificar. A Bíblia fala que nós temos que se aperfeiçoar para chegar a Deus. Irmãos, nenhum de nós somos perfeitos, estamos todos imperfeitos, somos todos cheios de defeito, mas nós estamos procurando uma caminhada com Cristo Jesus. Nós estamos procurando todos os dias acertar os nossos passos com Jesus, porque se nós queremos chegar a Deus, nós temos que querer fazer a coisa certa, nós temos que querer andar conforme a palavra de Deus. Nós devemos de querer fazer a vontade de Deus. E Paulo está dizendo aqui: olha, eu fiquei muito surpreso em ver, louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreveu no versículo 6: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que chamou, na graça de Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, eu estou vendo que vocês estão querendo passar para frente daquele que chamou. Vocês estão querendo deixar o chamado de Cristo de lado, podemos dizer assim. Paulo, ele chega e olha, nos dias que nós estamos vivendo não é diferente. Tem pessoas querendo passar à frente do chamado de Cristo, esquecendo que é cristão. Tem pessoas que hoje no nosso meio, assim como na época de Paulo, também já estavam passando para frente, estavam pregando um evangelho que não é um evangelho puro, que não é um evangelho genuíno, não é mais um evangelho transformador. Naquela época tinha alguém que já estava procurando profanar o evangelho, e Paulo chega para dar um jeito nisso. Paulo chega para dar uma freada nisso. Naquela época já tinha gente que estava banalizando o evangelho de Cristo. Estavam querendo, como disse Paulo aqui, olha, eu sinto muito e fico surpreso em ver que vocês estão passando depressa daquele que o chamou na graça, que é Jesus Cristo.
Eu fico surpreso em ver vocês querendo passar à frente, a distorcer as coisas que Cristo chamou vocês para fazer. Eu fico surpreso. Paulo chegou e se surpreendeu, porque certamente alguém estava levando alguma coisa que já não era mais o evangelho verdadeiro, que não era mais o evangelho genuíno. E Paulo ele continua falando, dizendo: olha, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito surpreso com vocês que estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eles estavam passando para frente. Não era mais o evangelho de Cristo, era o evangelho que nós vimos por aí, o evangelho de qualquer jeito, um evangelho de qualquer maneira, um evangelho que tudo vale, um evangelho que tudo pode, o evangelho que pode vir do jeito que está e ficar do jeito que está. Não é esse o evangelho que Jesus Cristo veio, porque Jesus Cristo ele veio com a missão de salvar, de buscar e salvar o que se havia perdido. Quando João Batista pregava, ele pregava o batismo do arrependimento. João Batista ele dizia: olha, arrependam-se, convertam dos seus pecados. É esse o evangelho que Paulo está falando. Paulo estava dizendo: olha, vocês estão deixando o chamado de Cristo, vocês estão passando depressa para frente, vocês estão avançando o sinal vermelho e vocês estão esquecendo que vocês foram chamados na graça de Cristo. Vocês foram chamados para fazer a diferença. Nós temos que buscar a graça de Deus para nossas vidas todos os dias, porque se nós não tivermos a graça de Deus, nós não vencemos as dificuldades desse mundo. Sabe por que muita gente troca o culto, que muita gente troca a presença de Deus pelas coisas do mundo, troca um culto por um lanche, troca um culto por uma festividade que tem aí pela cidade, por uma programação da prefeitura, porque eles estão avançando o sinal vermelho, estão fazendo como esses, estão dizendo: não tem problema nós faltar no culto hoje, não tem problema nós estar lá no meio da praça, não tem problema nós estar lá porque a prefeitura vai fazer um show, mas nós não vamos ficar no show, nós vamos só lá ver o que vai acontecer antes do show. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz que nós temos que fazer a diferença. Ela disse assim: eis que olhei e verei outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então quem serve a Deus tem que ser diferente, quem serve a Deus tem que se comportar diferente, quem serve a Deus tem que andar em lugar diferente. Aonde que não é lugar para crente, o crente não pode ir. Não sou eu que falo, mas é a palavra de Deus, porque nós temos que ser diferente, nós temos que ser diferente no nosso falar, nós temos que ser diferente no nosso agir, nós temos que ser diferente no nosso vestir, nós temos que ser diferente em tudo. Nós precisamos dar testemunho do evangelho de Cristo, como Paulo deu testemunho, como os profetas do passado deram testemunho de cristão. Se olhar para a rua, se nós encontrarmos muita gente aí, nós vamos encontrar o que Paulo disse aqui nesta carta a Gálatas, dizendo assim: olha, eu fico surpreso em ver vocês passando à frente, porque quando você encontra na rua, você não vê diferença, quando você conversa, não vê diferença. Você vai conversar com muitos que se dizem cristãos, que eles trocam a palavra de Deus, eles trocam 2 ou 3 versículos, ou trocam algumas palavras com nós, eles não falam das bênçãos que o Senhor concede, eles não falam nada que vem da parte de Deus. Eles se encontram e dizem: olha, irmão, eu vi o jogo do fulano do tal time, eu vi um jogador de tal time que não jogou bem, eu vi um atacante que não atacou bem, eu vi não sei o que, não sei mais o que. A palavra de Deus diz assim: e olhei e outra vez verei a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus não serve o mundo, quem serve a Deus não anda com braços dados com o mundo, quem serve a Deus serve a Deus, quem não serve, não serve. A Bíblia diz que há 2 caminhos para nós seguir, há 2 caminhos, só 2 caminhos. Um é largo, mas ele nos conduz à perdição. Esse caminho largo é um caminho que tudo pode, que tudo vale, que nada tem problema, que nada é pecado, mas tem um caminho que ele é estreito, e este caminho é aquele que nós devemos procurar entrar por ele, porque esse caminho aqui ele pode ser estreito, ele pode ser justo, mas esse caminho ele vai nos conduzir à salvação. Paulo ele olha para o
vocês eram. Vocês não são mais aquelas pessoas que vocês eram. Vocês estão acelerando o Evangelho, estão facilitando as coisas. Mas não esqueça que nós somos chamados na graça de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: ei, para aí, vocês estão andando meio que depressa, mas o caminho não é esse. O caminho não é esse. O caminho não é por aqui, o caminho é por aqui. E então Paulo continua o seu discurso: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem muitos que podem não gostar nesta noite, mas eu estou aqui para agradar a Deus, porque eu fui chamado por Deus. Teve algum dia que alguém chegou e disse assim para mim: olha, pastor, eu vejo a igreja como uma igreja de deficiente. Eu disse: misericórdia. Misericórdia. Aqui foi um lugar que foi separado, foi orado, consagrado para nós adorar a Deus. Como é que uma pessoa tem a boca suja para falar isso? Mas que Deus venha ter misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele continua dizendo assim: olha, nós viemos para pregar o Evangelho. Nós viemos para pregar o Evangelho de Cristo. Nós não viemos para afrouxar as pontas. Nós não viemos para facilitar nada para ninguém. Quem te disse que servir a Deus isso é fácil, te mentiu. Porque a palavra de Deus diz assim, que no caminho nós vamos encontrar dificuldades. Glória a Deus. Que no caminho não é tudo bonança. Nem todo tempo você vai estar lá em cima. Tem tempo que tu vai estar para cima, tem tempo que tu vai mais estar lá embaixo, mas continua sendo servo de Cristo, sendo serva de Cristo. Glória a Deus. Falando do Evangelho como ele é. Se alguém dizer assim: mas irmão, vou te convidar para ir num joguinho de bolão lá, não vai. Diz: não, eu não posso, eu sou crente, eu sou cristão, faça a diferença. Tem gente que diz assim: ah, mas pastor, isso aí é coisa do passado. Não, continua sendo. Tem pessoas que dizem assim: isso aqui era coisa lá do Velho Testamento. Paulo não estava escrevendo no Velho Testamento, porque o livro de Gálatas está no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele diz assim: qual o Evangelho? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ler aqui desde o começo. Estou muito surpreso em ver vocês que estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Jesus Cristo para o Evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querendo perverter o Evangelho de Cristo. É aquilo que eu falei. Sempre tem alguém que está querendo perverter, querendo distorcer o Evangelho, dizendo assim: olha, não tem problema. Tu pode continuar na vida que tu está, que não tem problema, tu vai para o céu, Jesus veio, e Jesus vai levar 50%, é mentira. Jesus vai levar, a Bíblia diz que Jesus vai levar um povo zeloso e de boas obras. Um povo que foi chamado, escolhido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se nós estivermos no campo de futebol quando Jesus vir, esses que estão dizendo que pode, estão mentindo, vão ficar. Aquele que diz que se nós estivermos lá no bar, no meio da sinuca, no meio da bebedeira, e Jesus vir, não sobe não, mas vão ficar. Esse é o Evangelho. A Bíblia diz: arrependei-vos. Nós temos que procurar olhar para nós. A Bíblia diz a outra parte, ela diz assim: vigiai-vos, porque não sabei o dia e nem a hora em que Ele há de vir buscar o seu povo. Nós não sabemos o dia e nem a hora. É para nós orarmos e vigiarmos, estarmos preparados. Alguém diz assim: eu estou me preparando. Não, nós temos que estar preparados. Se você está se preparando e ele soar as trombetas nesse momento, não vai subir, porque nós temos que estar preparados. No versículo de número 8, Paulo diz assim: mas ainda que nós, os homens, um anjo vindo do céu pregasse para vocês o evangelho diferente daquele que estamos pregando, que esse seria anátema.
quero que venha os anjos do céu pregaram o evangelho diferente do que essas pessoas estão pregando. Tem pessoas que estão confundindo a mente com o evangelho falso, com o evangelho mentiroso, um evangelho que não cura, um evangelho que não transforma, um evangelho que não há mais batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que entre nós tem que haver batismo com o Espírito Santo, tem que haver cura, tem que haver libertação, tem que haver conversão de almas. Por que hoje é tão difícil de nós ganharmos uma alma para Jesus? Porque muitos distorcem o evangelho. Muitos vão pregar para uma pessoa do mundo e às vezes são ganhados pelo mundo. Muitos começam a dar ouvido para o mundo e deixam o mundo entrar no seu coração e saem até dos caminhos do Senhor. Tem muita gente que divide esse evangelho. Um dia eu conversando com um presbítero de uma igreja, ele disse, mas eu sou muito amigo dessa pessoa, ele disse, mas Mário, eu não vejo necessidade, eu não vejo condenação, porque Jesus bebia vinho. Eu tenho uma taça de vinho, eu bebo uma taça de vinho. De meio-dia, eu bebo uma taça de vinho à noite, eu sempre tenho vinho na minha casa. E é o obreiro da casa do Senhor. Ele disse, eu não vejo mal nenhum e não acho condenação, mas a Bíblia condena. Porque o vinho que Jesus tomava na ceia era vinho puro. Hoje é pura porcaria. E as pessoas não sabem discernir uma coisa da outra. E o povo foi levando aqui, como disse Paulo, foi deixando as coisas se levar nesse negócio de não, nada faz mal, de nada tem problema. Foi deixando as coisas desenfreadas. Tem pastores que concordaram com o pecado e hoje não conseguem mais, e tudo está normal. Nós vimos tantas coisas que não deviam de acontecer, estão acontecendo. Tanta coisa que não era para ser, está sendo. É disso que Paulo está falando. Olha, eu vejo que vocês estão acelerando, estão saindo da rota, vocês estão aqui pregando o evangelho, mas não é aquele evangelho em que vocês foram chamados. Tem gente que foi chamado para pregar o evangelho, só que está distorcendo o evangelho, não quer mais pregar a verdade, porque quer agradar homens, quer agradar as pessoas. Era disso que Paulo estava falando. Só que Paulo, ele falou uma coisa importante aqui. Essas pessoas são anátemas. O que é uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, uma pessoa anátema? Quem sabe o que é uma pessoa anátema? Sabe o que é, presbítero Roberto? Amaldiçoado. Amaldiçoado também. Quem mais aí sabe o que é uma pessoa anátema? Uma pessoa anátema é uma pessoa que foi excluída até mesmo do ministério. Você pode pesquisar no Google que você vai ver. A pessoa anátema é uma pessoa que foi excluída de uma sociedade evangélica, uma pessoa que foi excluída de algum lugar. Uma pessoa amaldiçoada, como diz o presbítero Roberto. Uma pessoa que foi tirada de um certo lugar. E aqui Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão pregando o evangelho, mas não é esse evangelho que era para você estar pregando. Vocês foram chamados para o evangelho puro, para o evangelho genuíno. Vocês foram chamados para o evangelho diferenciado, mas vocês estão acelerados. Vocês estão passando adiante, vocês estão fazendo coisas que não era para vocês. Vocês não foram chamados para isso, mas eles estavam saindo da rota já. Nos nossos dias não são diferentes. Vocês estão ouvindo pessoas perturbadas. Disse Paulo aqui, vocês lembram que eu li aqui? Você pode olhar aí na tua Bíblia. Paulo disse assim, vocês estão ouvindo pessoas perturbadas. Pessoas estão perturbadas, estão pregando o evangelho que não é esse evangelho. Não é mais aquele evangelho que cura, que salva, que liberta, que batiza e que leva para o céu. É um evangelho que tudo pode. É um evangelho que a porta não vai mais ser estreita, a porta tem que ser larga. E Paulo, ele disse assim, olha, eu fui chamado para o evangelho, mas não para esse evangelho. Eu estou aqui para agradar não os homens, eu fui chamado para agradar a Deus.
Para isso que eu e você fomos chamados nesta noite. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, nós estamos aqui para agradar a Deus, porque nós não somos anátema. Eu não consigo falar a palavra. Nós somos diferentes, nós não somos excluídos. Nós não somos um povo que foi chamado, nós somos um povo que foi chamado sim pela graça, para fazer a diferença, para ser diferente, para dizer que Jesus salva, para dizer que ainda Jesus liberta, que ainda Jesus transforma as vidas. Tem pessoas que estão vivendo o Evangelho de qualquer jeito. Tem pessoas que estão trocando o nosso Evangelho, a nossa Bíblia Sagrada. Estão trocando as Sagradas Escrituras por tudo quanto é porcaria. Estão acelerando. Esses dias atrás eu estive conversando com uma pessoa que é membro aqui da igreja. E esta pessoa me disse assim: mas você está muito atrasado. Porque não tem problema. O pastor fulano de tal cidade, ele tem uma pistola na sua casa, ele vai deixar, se o ladrão, essa pessoa disse assim, se o ladrão chegar na casa do pastor, tu acha que o pastor vai deixar levar o carro dele? Tu acha que o pastor não tem direito de sacar sua pistola e gritar para defender o seu patrimônio? Tu acha que é certo deixar roubar aquilo que ele conquistou? Eu deixei a pessoa falar tudo, eu disse, eu acho que é certo. Eu disse, por que tu acha que é certo fazer isso? Então tu está me dizendo que se um ladrão bater lá na minha casa, eu não posso pegar um revólver, dar um tiro no ladrão, matar o ladrão para defender o meu patrimônio? Eu falei, tu está errado. O que vocês fariam aí se tivesse um ladrão batendo na tua janela, ficar uma bala na cabeça? Tu acha certo fazer isso? Não é isso que Jesus Cristo mandou nós fazer. Jesus Cristo disse assim para nós: amar o nosso semelhante. Ah, mas é um ladrão, como é que tu fala uma coisa dessa? Mas ele é a imagem e semelhança de Deus, nós temos que amar e perdoar. Eu disse, eu vou te dizer uma coisa, eu falei para essa pessoa que a gente estava conversando, eu disse, o pastor está errado. Ah, mas não está errado, eu concordo com ele, tem que defender o patrimônio. Eu disse, a palavra de Deus, ela diz, se Deus não guardar a nossa casa, eu não lembro onde está escrito aí, mas o presbítero Roberto pode até procurar aí. Se Deus não guardar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. Porque se nós soubéssemos a hora que o ladrão viria, nós jamais iríamos dormir. Assim, irmãos, se alguém soubesse o dia que o ladrão viria roubar a sua casa, ele ia ficar vigiando para evitar. Só que o ladrão, ele vem na hora que todo mundo está dormindo, ele não é burro, ele vem para buscar e levar as coisas. Só que a Bíblia diz assim, ó, que se Deus não guardar a nossa casa, em vão vigia os sentinelas. Se Deus não guardar o nosso patrimônio, nós podemos passar dia e noite, meu Marco, em roda do nosso carro, em roda da nossa casa, em roda da nossa bicicleta, em roda daquilo que nós temos, tentando vigiar, esperando o ladrão, mas vai ser tudo em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse, olha, você está errado, porque se não adianta, pode estar o pastor com a sua arma, pode estar lá para proteger o seu patrimônio. Uma das coisas que, se nós tirarmos a vida, a Bíblia diz que quem tem direito de tirar a vida é Deus. Além dele, mais ninguém. Nós não temos direito de tirar a vida do nosso semelhante. Glória a Deus. Nós temos que orar para que Deus transforme o nosso semelhante. Eu disse assim, não é metendo uma bala, porque se nós tirarmos uma vida, nós vamos ter que prestar conta dessa vida. Se Deus não guardar aquilo que Ele deu para nós, aquilo que Ele emprestou para nós, porque o que nós temos, irmãos, não é nosso. O que nós temos não é nosso, nem esse corpo, essa vida que nós temos aqui, não é nossa. Um dia nós vamos ter que prestar conta para aquele que soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Um dia nós vamos ter que prestar conta, chegar no tribunal e dizer, Senhor, eu estou aqui. E a Bíblia diz que nós vamos ser salvos segundo as nossas obras. Nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Tem pessoas anátemas, são pessoas que estão distorcendo o Evangelho. Eles não estão mais preocupados em dizer, se você fazer errado, você não vai para o céu. Se você fazer errado, você não vai para o céu.
você não conhece as Escrituras, não sabe como você vai chegar no céu. A Bíblia é uma bússola que te leva para o céu. Começa a ler a palavra, começa a procurar entender a palavra, começa a se separar daquilo que faz separação entre você e Deus. Tem alguma coisa que faz separação de nós e Deus? Tem. É o pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós fizemos que desagrada a Deus. Se você mente, você peca. Se você rouba, você peca. Se você se prostitui, você peca. Isso tudo nos separa do amor de Deus. Tudo nos separa do céu. Tudo isso, se nós não somos gratos a Deus, se nós somos pessoas ingratas, pessoas revoltadas com nós mesmos, pessoas que não reconhecemos que precisamos de Deus todos os dias, somos pessoas ingratas, nós estamos caminhando contra. Nós estamos caminhando contra os princípios da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Você pode dizer, mas lá na igreja tal, pode, isso pode, aquilo pode, tudo pode. Você pode dizer assim, eu vou procurar outra igreja, porque lá naquela igreja eu posso andar do jeito que eu quero. Você pode. Eu vou te dizer uma coisa, querido. A Bíblia diz todas as coisas eu posso. Glória a Deus. Pastor, eu posso fumar? Pode. Pastor, eu posso beber? Pode. Pastor, eu posso mentir? Pode. Pastor, eu posso ludibriar por aí, eu posso fazer o que eu bem? Pode fazer o que tu quiser. Pode, só que a Bíblia diz assim, todas as coisas eu posso. Mas então eu posso ir para o bailão? Pode. Só que a Bíblia diz uma coisa assim, mas nem todas me convêm. Nós temos que entender uma coisa, tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém, nem tudo faz bem para nós. Aleluias. Pastor, eu posso ficar em casa assistindo a novela e dizer que eu estava doente? Tu pode mentir, tu pode fazer o que tu quiser. Uma coisa que eu vou te dizer, que tu não pode entrar no céu da jeito que tu está. Se nós não consertarmos a nossa vida com Deus, se nós não tentarmos compactuar a nossa vida, apoiar a nossa vida no eixo, nós estamos lutando contra a maré. Você pode dizer assim, mas pastor, eu vejo lá na igreja tal, é essas pessoas que Paulo está falando. É dessas pessoas que Paulo está dizendo. São pessoas amaldiçoadas, pessoas que não estão preocupadas com a vida eterna. Alguém diz assim, eu quero ver aonde é que você vai passar a vida eterna. Eu nem quero ver tu passar na vida eterna. E eu nem quero passar pela vida eterna, porque a vida eterna nem tem passagem. De passagem nós estamos nessa terra. De passagem nós estamos aqui. Vai chegar um dia que, se Jesus não soar as trombetas, eu já estou com 45 anos. Se Jesus não soar as trombetas e eu descer a tumba fria, eu vou ter que prestar conta de quantas vezes eu deixei de falar a verdade da palavra de Deus. Eu vou ter que chegar e prestar conta o dia que Jesus voltar, que Jesus rebater. Se eu morrer hoje e Jesus vier daqui um ano, o meu julgamento eu vou ficar guardando. Eu vou ter que prestar conta. Lá vai estar, pastor Mário, tu teve a oportunidade de falar para as pessoas se arrepender, de falar das pessoas, para as pessoas mudar de vida, para dizer para as pessoas largar daquilo que elas faziam de errado, para seguir uma vida íntegra, neta. Se nós olharmos para Jó, irmãos, Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem reto, era um homem íntegro, um homem que andava segundo a vontade de Deus. O Jó não achava um defeito em Jó. Aí Satanás, ele andava derrodeando. Num dia, os homens de Deus se reuniram e também chegou Satanás e perguntaram para Satanás: Satanás, da onde é que tu vem, Satanás? Ele diz: eu venho derrodear a terra e passear por ela. Aí fala: tu tem observado o meu servo Jó? Sim, eu vi. Ele é um homem reto, um homem íntegro, um homem fiel. O homem fiel, ele é fiel de qualquer forma, irmãos. Aí ele disse: mas é claro, abundante que Jó tem, um homem empoderado.
Um homem rico tem tudo que precisa, tem tudo que quer. Satanás disse, mas deixa eu ir lá e tocar, tirar aquilo que ele tem para te ver se ele não vai murmurar, não vai blasfemar, não vai maldizer contra você. E Deus deu ordem, diz, pode ir lá e tocar tudo. Vocês conhecem a história de Jó. Pode ir lá e tirar tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. E o que aconteceu com Jó? Quem sabe você está na luta, você diz, eu não vou na igreja. Porque agora eu estou passando aqui por uma dificuldade, eu não vou mais na igreja. Nós temos que ser fiel a Deus, tanto na hora da nossa bonança, tanto na hora da fartura, quanto na hora da dificuldade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos tirar o foco de ir para o céu. Nós não podemos olhar para esse bando de hipócritas, esse bando de mentiroso, esse bando de adeptos de Satanás, que diz que tu pode ficar da maneira que está, que você não precisa de mudança na tua casa, que você não precisa de mudança nas tuas vestes, que tu não precisa de mudança no teu palavreado. Quem é cristão tem um palavreado diferente. Quem tem Jesus na vida, ele troca o seu linguajar, o seu palavreado, ele fala uma língua que fala o povo de Deus. Esses dias atrás eu estava conversando com um pastor, eu disse, pastor, eu tenho alguma coisa errada aqui comigo, e eu preciso aqui verificar contigo. Eu te fiz um pix, era para fazer de um valor, eu fiz do outro, como é que nós podemos fazer? E ele disse, olha, ele é pastor, disse, olha, irmão, se tu achar que dá, mês que vem eu descontei. Falei, amém, tá bom, não quer devolver, pode descontar, tu tá devendo mesmo, mês que vem tem que pagar. E aí o que eu ouvi dele? Tamo junto, isso aí, mano, tamo junto. Isso aqui não é linguajar de pastor, irmão. Isso aqui é linguajar de pessoas que não tem Deus na vida. Que estamos juntos o quê? O crente tem que ser diferente, é disso que Paulo está falando, meu Marco. É disso que está falando, não é do estamos juntos. A palavra pode não ser boa para ti, mas para mim ela é. Porque é uma palavra que ela cura, é uma palavra que liberta, que muda. Nós precisamos ser libertos. Nós somos crentes, nós temos que deixar o humano de lado. Nós não estamos humanos, nós temos irmão na fé, nós temos irmão em Jesus Cristo. Esse negócio de humano, como é que um pastor, como é que um obreiro, como é que um homem que se diz homem de Deus está falando, estamos juntos e misturados, se diz lá para o mundo. Eu sou separado, eu sou remido, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Nós temos que ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Se você quiser subir para o céu, só tem um caminho, esse caminho é estreito. E a Bíblia diz que nós temos que procurar andar por ele, porque são poucos que vão entrar por esse caminho. É poucos que procuram andar no caminho estreito. É fácil nós andar aqui, como disse Paulo, se nós acelerar. Se nós começar a passar por cima do Evangelho e deixar virar uma bagunça, é fácil nós encher todas essas cadeiras. Só que o que nós precisamos olhar é que nós precisamos conduzir um povo para o céu. Esse povo que nós estamos orientando, nós somos ministros da palavra. Quando diz assim, eu vou pregar a palavra, eu vou ministrar a palavra, o compromisso é grande. Não é só chegar aqui e usar o microfone, não. Nós vamos ter que prestar conta. Nós vamos ter que prestar conta. Vai chegar o dia que nós vamos chegar no tribunal de Cristo, e Cristo vai dizer por que é que tu deixou lá tal dia 18 do mês de outubro teve um culto. Eu disse para te dizer tal coisa e você não disse. Mas não, Senhor, eu não disse, porque não vai ter desculpa. Você vai estar lá, ou eu estar na presença do Rei, você vai estar na presença do Rei. Você teve a oportunidade de dizer para alguém, você pode mudar de vida, que ainda é tempo, mas você fica com vergonha, você tem medo de dizer que Jesus ama, você tem medo de dizer que Jesus
tanta gente que está perdendo o rumo do céu por causa disso. Tem muita gente que está longe de Deus, está distante de Deus, Glória a Deus. porque querem entrar pelo evangelho fácil, Glória a Jesus. só esquecendo que foram chamados. Quem é chamado, quem é escolhido. Sabe por que tu está aqui nesta noite? Porque tu é um chamado, tu é uma chamada de Cristo. Você está aqui para fazer diferença. Você está aqui para ser diferente dentro do teu lar. Você está aqui para ser diferente na rua. Você está aqui porque tu não foi chamado para estar dentro de um campo de futebol. Você está aqui nesta noite porque você foi chamado. Nesta noite eu quero convidar você a ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração só por você que foi chamado. Você que foi chamado para ser diferente. Você que fez tudo errado até hoje, dizendo, pastor, eu não sabia. Eu não sabia se eu fizesse isso. Eu não sabia que eu estava banalizando. Eu não sabia se eu estava escutando um zum por aí. E tem muitos pregadores que só vêm dentro da igreja para ludibriar, para falar bobagem e para levar o dinheiro do povo. O meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com Deus, irmãos. Eu estou aqui, como disse o apóstolo Paulo, não para agradar os homens, eu estou aqui para agradar a Deus. O meu compromisso é com Deus. Eu quero orar por você que a partir de hoje você quer tomar um novo rumo na tua vida. Porque Deus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso. Quem sabe amanhã você vai encontrar alguém na rua e dizer, o que o pastor falou, tudo é bobagem. Mas é isso que Paulo estava falando. É destes que Paulo estava falando. Não, você pode continuar da maneira que você está. Não continua. Porque se Jesus vir, você vai ficar. Tem alguém que precisa de oração? Eu quero estar orando nesta noite. Se não tem ninguém, está tudo bem contigo. Quantas vezes você olha para dentro de você, você tem vontade. Só que você não consegue, sabe por quê? Porque o inimigo, ele sabe para onde ele te segura. O inimigo, ele sabe para onde ele te agarra. O inimigo, ele sabe como te amarrar, porque ele sabe que quando Jesus voltar, a tua alma, ele vai levar. Eu estou falando que Satanás vai levar, não Jesus. Por isso que ele amarra a tua vida, ele amarra os teus pensamentos, ele coloca pessoas que querem dizer coisas que você gosta de ouvir. E nós temos que dizer o que a palavra manda nós dizer. Que nós precisamos ter um encontro com Deus. Quem sabe até hoje tu não teve um encontro real com Deus. Quem sabe tu leva a tua vida meio de qualquer jeito. Mas Jesus quer mudar a tua vida a partir de hoje. Se você der ouvido a partir de hoje, Deus vai mudar a tua vida vai ser diferente. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém para aceitar Jesus ou reconciliar nesta noite? Eu quero estar orando. E se não tem ninguém, nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. As horas se passam depressa. Aleluia. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Não tem ninguém, está tudo tranquilo. Você não mente. Você não está dando ouvido para pessoas erradas, não. Tem gente que se acha tão santo que eles estão passando na frente. Tem gente que acha que as coisas estão tão fáceis que está largando o caminho. E a Bíblia diz que apertado é o caminho que nos leva ao céu. Vamos orar nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos mais uma vez. Eu quero te apresentar, Senhor, aqui os irmãos que aqui estão nesta noite. Pai querido, Pai santo, meu Deus, olha para o coração, Senhor, das tuas filhas nesta noite. Eu coloco, Senhor, essas vidas que aqui estão, Senhor, na tua presença. Pai querido, Pai santo, que o Senhor possa transformar. Que o Senhor possa, Senhor, agir na família. Que o Senhor possa agir, Senhor, lá no lar, Senhor. Dá força, Senhor, para a tua serva, Pai. Que elas possam, Senhor, fazer a tua vontade. Pai, que elas não venham, Senhor, dar ouvido para pessoas loucas, para pessoas anátemas, Pai. Meu Deus, que elas venham dar ouvido, Senhor, para a tua voz. Que elas venham entender o teu chamado, Senhor. Meu Deus, eu não sei, Pai, o que os teus filhos, o que
tua filha precisa, mas tu conheces, Senhor. Meu Deus, alcança, Senhor, a vitória, alcança, Senhor, o desejo do coração, se é salvação, se é libertação, Senhor. Meu Deus, eu te peço nessa noite, vai libertando, vai passando, Senhor, no lar das tuas servas, Senhor. Olha para essas irmãs, Pai, que aqui estão, quem sabe chegaram aqui nesta noite, Pai, com o coração em pedaço, com o coração amargurado, triste, chorando. Pai, eu quero te pedir nesta noite, venha sarar, Senhor, o coração da tua filha, venha transformar, venha libertar, Senhor, que no lar da tua serva possa haver libertação, que no lar da tua serva, Pai, possa haver, Senhor, salvação, possa haver arrependimento. E nesta noite eu te peço, envia os teus anjos pelejando, vai colocando por terra, Pai, tudo aquilo, Senhor, Pai querido, que afasta, Pai, o teu povo de ti. Meu Deus, conceda vitória, se é na área da saúde, se é na área conjugal, vai dando vitória, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus e decretamos a vitória. Amém e amém, Jesus. Pode tomar teu assento.